Bem-vindo à aula de frações impróprias e números mistos do Mestre da Matemática. Este é um pequeno resumo sobre frações impróprias e números mistos. Em primeiro lugar, o que é uma fração imprópria? É aquela cujo numerador é maior do que o denominador. Em outras palavras, é aquela fração que o número de cima é maior do que o número de baixo. E número misto? O que seria um número misto? Um ou mais números inteiros somados a uma fração verdadeira, ou fração própria. Fração própria, por sua vez, é aquela em que o numerador é menor do que o denominador. Explicando de maneira simples, uma pizza inteira, que é representada por um número inteiro, ela seria equivalente a 8/8, se for uma pizza de 8 pedaços. Se você retirar um pedaço, ela ficaria com um pedaço a menos, e ficaria somente com 7/8 da pizza. Este seria um exemplo de fração própria, ou seja, uma parte do inteiro. Quando você tem uma fração que o numerador é maior do que o denominador, este seria um exemplo de fração imprópria, porque foge ao conceito normal de fração, ou seja, parte de um inteiro. A seguir, veremos exemplos de frações impróprias e números mistos. Em primeiro lugar, vou fazer 4 pequenos exemplos antes de a gente começar os exercícios propriamente ditos, para que vocês tenham noção de como exercitar a respeito de frações impróprias e números mistos. Primeiro, na letra A, você tem o cálculo de um número misto, que seria 1 2/5, que nada mais é do que 1 inteiro mais 2/5. Então, como você resolve isso? 1 inteiro você pode dizer que é 5/5, ou seja, 5 sobre 5. Então, considerando-se isto, 5 sobre 5 mais 2 sobre 5 ficaria 7 sobre 5. Basicamente é isso mesmo. É só isso que você tem que fazer. Uma outra maneira mais prática de você resolver essa questão é 1 inteiro e 2/5, você multiplica o número que está no denominador, ou seja, que está embaixo, pelo inteiro. Então, no caso, seria o denominador, seria, nesse exemplo, o número 5, o número inteiro seria 1. Então, 5 vezes 1, mais o número que está no numerador. Então, nesse caso, seria 2. Então, seria 5 vezes 1, mais 2, que seria 7. 7/5, no caso, porque o número do denominador você mantém. Essa seria uma forma prática de fazer esse cálculo do número misto para que ele vire uma fração imprópria. Conforme a gente já mencionou no slide passado, uma fração imprópria é aquela que o numerador, o número do numerador, ou seja, o número que está em cima, é maior do que o número que está embaixo, no denominador. Ok? Então vamos à letra B agora. Na letra B você tem uma fração imprópria. Então, como você calcular uma fração, um número misto, a partir de uma fração imprópria? Então, nesse caso seria 17/4 a fração imprópria, e eu desmembrei essa fração em 4 inteiros de 4/4, mais uma fração de 1/4. Então, o cálculo seria 4 inteiros mais 1/4, que seria um número misto de 4 1/4. Na letra C, você tem um número misto mais uma fração imprópria. A lógica é a mesma. Então, você transforma esse número misto em fração imprópria. Então, nesse caso, eu utilizei aquela regra prática. Então, seria 4 vezes 3 mais 5, que seria 17/4, mais 13/4, que é a fração imprópria que está no enunciado da questão. Então, 17/4 foi o número que a fração imprópria que eu obtive calculando o número misto. Então, 17/4 mais 13/4 daria 30 sobre 4. 30 sobre 4, se você dividir por 2 o 30 e dividir por 2 o 4, você vai obter uma fração equivalente, que seria 15 sobre 2. Ou seja, você não muda a fração nesse caso, você só fez simplificar. Você dividiu
30 por 2 e dividiu 4 por 2. Então ficou 15 sobre 2. Ok? E na letra D, você tem um cálculo simples de uma fração mais um número inteiro, que é o mesmo raciocínio que a gente já viu. Você considera um número inteiro, nesse caso como 5 sobre 5, como a fração é 3 sobre 5, vai ficar 5 mais 3, 8 quintos. Ou você usando aquela regra prática que a gente já ensinou. 1 mais 3 quintos é a mesma coisa de 1 3 quintos. Aí você multiplica 5 vezes 1 mais 3, aí vai dar 8 quintos da mesma maneira. Ok? Agora vamos a exercícios propostos. Tá? Agora que você já viu aqueles exemplos, eu peço que você resolva estes 6 exercícios ligados à transformação de número misto em fração imprópria. E na página seguinte você tem um cálculo misturando números mistos com frações. Também bem tranquilo de fazer. Em resumo, pessoal, nesta aula a gente aprendeu os seguintes conceitos. O que seria um número inteiro, né? E como você representar ele na forma de fração. Ou seja, o número inteiro é igual a uma fração com o mesmo número embaixo e em cima. Ou seja, no caso, eu dei exemplo de 4 quartos, 3 terços ou 2 meios. E o outro conceito aprendido na aula seria o de fração imprópria. O que seria uma fração imprópria? Seria uma fração com um número inteiro mais uma determinada fração. No caso aqui do exemplo, seria 8 sétimos, que seria 7 sétimos, que seria um inteiro, né? Mais um sétimo. Nesse caso, ficaria 1 mais um sétimo, que seria 1 sétimo, que seria um número misto. E, pela regra prática, 1 sétimo, você multiplica o 7 que está no denominador vezes 1, que é o número inteiro, e soma com o numerador. Aí ficaria 7 vezes 1, mais 1, seria 8 sétimos. E aqui você tem as respostas dos exercícios propostos nos slides anteriores. Os 6 ligados à transformação de números mistos em fração imprópria. E esses 3 que são cálculos envolvendo números mistos e frações. Espero que vocês tenham gostado desta pequena aula. Nos próximos vídeos, iremos fazer ainda mais exercícios sobre frações e outros assuntos da matemática. Até o nosso próximo encontro. Até mais!